Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui, poder transmitir alguns conhecimentos, primeiro para a minha vida e depois para vocês, para aqueles que têm boa vontade em vir aqui aprender alguma coisa de útil para a nossa vida. Minha Gênese. Nós lemos na Bíblia que no princípio Deus criou o céu e a terra. Na língua hebraica, Moisés escreveu essas palavras e no primeiro dia, diz Moisés, Deus, melhor dizendo, fez a luz e viu que tudo era bom. No segundo, no terceiro dia, foi fazendo as coisas. Naturalmente, nós que somos um pouquinho inteligentes, devemos entender que isso se trata de uma alegoria, do modo que Moisés tinha para falar àquele povo simples, bastante ignorante, escravo, que tinha deixado há pouco tempo o Egito, ligado a superstições e a muitos deuses que no Egito se cultivavam. Então, para explicar a criação do mundo e do homem, contou essa Gênesis que nós conhecemos como Gênese bíblica. Fez o céu e a terra, depois fez o homem e da costela do homem fez a mulher. E essa mulher tentou Adão e caíram em pecado. Eva se desculpou dizendo, foi a serpente. A serpente foi condenada a se rastejar pela terra. Naturalmente, a Bíblia não estava errada. Questão de interpretar. Questão de interpretação. Não se podia falar para um povo, naquela época, 700 anos antes de Cristo, como se pode falar hoje. E ainda hoje tem que se ter muito cuidado, porque quando eu falava para crianças, tenho que usar um tipo de palavras, com adultos outro, com estudantes universitários nas aulas outras palavras. Então era um povo simples, ignorante, e Moisés encontrou essa alegoria da criação do mundo. Mas uma coisa está certa, ao criar o homem por último, lhe deu um espírito. Deu ao homem um espírito, que esse espírito não é transmitido pelos pais, mas ele é eterno. E esse espírito voltará ao Pai. Naturalmente, a Gênese bíblica conta que Deus fez o homem na sua imagem e semelhança, e lhe deu uma missão, ide e procriar e dominar o mundo. Mas bem entendido, a Bíblia não está errada, é questão de interpretação, de saber, que não vão hoje dizer que Deus criou o mundo como está lá, que não é. No início do século passado, Max Planck e Albert Einstein descobriram que a luz é uma chuva de corpúsculos chamada fóton, e que não que contrariava Maxwell, a teoria de Maxwell, que os físicos a conhecem muito bem, se sabia que a luz era um trem de ondas
Após diversas descobertas, descobriu-se também que a matéria, através dos elétrons, também produz ondas. E que tudo nesse mundo se reduz a matéria e energia. E é igual a m, matéria, c, velocidade da luz ao quadrado. Coisa, se nós pensarmos, isso é uma coisa monstra. É ciência. O meu pensamento, como a matéria, também produz onda. O teu pensamento produz ondas. E se você insistir em pensar certas coisas, elas vão ocorrer. Nunca bote na cabeça que você está doente, que esse pensamento ou se concretiza ou traz uma irradiação negativa para ti. Põe assim coisas boas na tua cabeça. Segundo a química quântica, melhor, física quântica, esse universo foi criado por uma suprema consciência. E essa suprema consciência nós a chamamos de Deus. Mas que não é um homem barbudo que está lá sentado. É uma suprema consciência eterna. Criou esse mundo. Quando Deus pensou em criar o mundo, sua função de onda colapsou. Realizando a forma psíquica que estava na cabeça do Criador quando quis criar o mundo. Naturalmente, na criação do mundo, deve haver uma coisa inteligente, porque o conteúdo da criação do mundo é crítico. Essa palavra crítico, como estava aqui falando, tem diversos significados. Todas as coisas concorrem para o bem. Tudo que Deus fez, fez bem feito. Então deveria ter uma consciência poderosíssima que fez esse mundo. Assim como o meu pensamento pode criar muita coisa. Mas como nós somos pequenos, a nossa consciência é muito pequena, naturalmente são pequenas realizações que fizemos através do pensamento. Ou quanto mais quem, por exemplo, tem ódio, cria dentro de si problemas com a sua saúde. Quem tem rancor, raiva, cria problemas. Então Deus, uma função de onda primordial, colapsou, criando de forma psíquica aquilo que Deus tinha em sua cabeça, esse universo de conteúdo crítico, com leis eternas iguais a ele. Onde estão essas leis eternas? Escritas na consciência de cada um. Allan Kardec é claro, no livro dos Espíritos, dizer que as leis eternas estão escritas na consciência de cada um. E ela pesa. Minha consciência pesa quando faço as coisas erradas. Porque Deus criou o mundo para que tudo corresse, tudo fosse bonito, belo, tudo fosse bom. E o homem? Todos os biólogos do mundo sabem que
que todos os animais existentes no mundo se originaram de aminoácidos e nucleotídeos. O homem, o molusco, inclusive as famosas e terríveis bactérias, que ainda hoje se proliferam. Bactérias novas ainda hoje, que a criação não está terminada. A criação está em expansão. O famoso Big Bang, quando Deus imaginou criar esse mundo, essa explosão que deu, está em expansão. O universo não está terminado. Ainda nasce. Nós sabemos pelos jornais a preocupação, por exemplo, com certas bactérias que são reservadas apenas aos hospitais, que ainda hoje aparecem. Esses nucleotídeos e aminoácidos formaram o nosso DNA, chamado desoxiribonucleico, que as crianças, quando nós estamos nas escolas, aprendemos na 5ª, 6ª série, ácidos desoxiribonucleico. É isso aí. E com o aumento desses aminoácidos e nucleotídeos, começaram a se atrair psiquicamente e formar o nosso DNA, as proteínas, as células, assim por diante. Nós fomos antes minerais, plantas, artrópodes, aqueles macacos que nós vemos, nossos milênios. Hoje se discute muito, dentro da ciência, se discutia no meu tempo, quando estudava teologia em Roma, muitos teólogos só falavam em criacionismo e esqueciam a evolução de Darwin. Nós somos criaturas de Deus, mas também somos produtos da evolução. Não dá mais eu, como católico ou como cristão, achar que não sou produto da evolução. Milênios se passaram para que eu pudesse atingir o estado que estou. A evolução. Hoje estamos vendo as Olimpíadas no Rio de Janeiro. E a Olimpíada tem um lema, conhecido talvez por todos: Sícios, Ácios, Fórcios. Tem o símbolo dos 5 anéis e tem esse lema: Sícios, Ácios, Fórcios. Sícios, mais veloz. Fórcios, mais forte. Ácios, mais alto. Esse é o lema. E está ocorrendo. Não só é o corpo que pula mais, que corre mais, que salta mais, mas também a técnica nós usamos, porque somos seres que estamos evoluindo. Nos anos 70, em Princeton e Pasadena, famosos físicos, biólogos, psicólogos, alteraram profundamente a cosmologia do mundo, dizendo que o mundo não é um mundo material, mas é um mundo psíquico. Tudo é a energia que se atrai. Nós somos frutos dessa atração entre minerais. Allan Kardec tinha, na época, não podia ter o conhecimento que nós temos hoje da física quântica, mas ele era muito avançado, ele já previa que vinha isso. Ele já dizia: hidrogênio, oxigênio, azoto e carbono, 4 elementos principais na formação do homem. Não estava errado.
estava certo. Só que a evolução, a ciência explicam esse universo diferente. Como é que pode hidrogênio e oxigênio colocados em quantidades diferentes produzirem essa água que eu tomo e estou precisando tomar? Não mais cosmologia material, mas o mundo psíquico, cheio de energia, em tudo quanto é setor da vida em que nós pensamos. O Espiritismo que é uma doutrina filosófica com consequências religiosas, é também uma ciência. E Allan Kardec dizia, se o Espiritismo não for ciência, ele não vai sobreviver. Ele só sobreviverá se for ciência. Você pode ser católico, evangélico, crente, luterano, não interessa. Você pode seguir a tua religião e seguir a filosofia ou a doutrina filosófica espírita, que é ciência com consequências religiosas. A minha gênese dentro do Espiritismo. Eu vou falar devagar, para que todos possam entender. A primeira estrofe fala no pretérito passado. Parti. Adormeci no mineral. É um tempo que já não existe mais para nós. Não se verifica mais. É um tempo primitivo. Várias estrofes seguintes, que vou aqui proclamar devagar, para que todos possam entender, falam no imperfeito, ou seja, num passado que ainda existe. Era broto que alimentava o meu corpo, porque hoje ainda a planta alimenta o meu corpo. Então, o passado imperfeito é um passado que se perpetua no presente. E vocês escutarão bem que quando o homem, depois de ter conseguido o psiquismo instintivo, uma consciência elementar de pequenas coisas, depois de conseguir descobrir valores na vida, valores de pequenas lições, como quem vai no primeiro ano, depois que ele consegue ter as emoções, a nossa gênese chega na sua parte crítica, no sentido filosófico da palavra. Consciência. E aqui, sou, o verbo é presente. Aqui eu sou responsável. Eu sou juiz dos meus erros. Eu sou mortal, mas também eu sou eterno. E depois desse presente, a filosofia espírita, a doutrina espírita me encaminha para uma vida futura. O que é uma filosofia? Da onde eu venho? O que eu fui? O que eu serei? Então eu vou tentar
com muita calma, trazer para mim, para vocês, a nossa Gênese, a minha Gênese. Inconsciente centelha partir, lançada do Pai, que é Deus, em cósmica viagem seguir pela imensidão dos céus, do infinito ao finito, no mineral adormeci. Os milênios rolaram lentos. Eu, centelha, dormia. No divino laboratório, a nova mônada se fazia. Do descenso vibratório, o milagre vida surgia. Do mineral ao vegetal, eu, centelha, a sonhar. Na chuva, na luz do sol, meu corpo exercitar. Foi neste reino bendito que eu aprendi a respirar. Os milênios rolaram lentos. Sensações eu ensaiava do frio, do calor, da brisa, do vento. Informações em mim somava. Da terra-mãe era rebento o corpo que me sustentava. Aprendendo, colaborando, alimentando-me, alimentava. Os milênios foram lentos. No reino animal eu despertava. Aqui, forte a alma grupo, o viver me comandava. Já do solo desligado, pela bondade do Pai, que pelo impulso criador do eterno sono, a alma sai, e alimentada pelo amor, em longa gênese se vai. Os milênios rolando lentos, fui nascendo, fui morrendo. Meu psiquismo instintivo e meu ser desenvolvendo. Do aparelho auditivo ao fonador foi se fazendo. Na lei do incessante progresso, fui sentindo, fui sofrendo. Na formação do meu corpo, meu cérebro se fazendo. Da cerebração, a inteligência, a consciência foi nascendo. Abençoados engenheiros,
construtores siderais. De suas sábias cirurgias eu ganhei a vertical. Da consciência instintiva à consciência elemental. Nesse reino encantado de pequenos construtores, a vida floresce oculta, desdobrando-se em labores elementais de toda ordem, construindo seus valores, trabalhando em novo molde, na inocência e na alegria. Os gnomos e fadinhas vivem suas fantasias, vão criando as emoções neste reino de extasia. Já no homem primitivo cessa a fase elemental. Nova etapa se efetiva. Ingressa o ser no racional. Na jornada evolutiva, construindo o consciencial. Os tempos rolando lentos, oscilando no bem e no mal. Sou espírito, eterna busca da consciência sideral. Sou persona em cada vida, em 1000 vidas sou total. Buscando o bem que não faço, na busca do bem faço mal. Dos meus erros sou meu juiz, do meu agir, do meu pensar. Se não cumpro as leis eternas, sou meu cárcere infernal. Eu sou filho do universo, sou eterno, sou mortal, sou binômio corpo-espírito. Eu sou uno, eu sou dual, vivendo longe de Deus, para Deus irei voltar. Da minha felicidade, autor. Da aventura ou desventura, engenheiro e construtor. Ontem já fui fera, no hoje construo o amor. Amanhã, glorioso arcanjo do eterno Criador. Muito obrigado. Mais ou menos 1 mês e meio, eu peguei esse livro onde tem essa poesia que o professor Lino acabou de recitar, e só tem essa poesia nesse livro. Depois ele é um livro de estudo, e disse: seu Lino, já que o senhor gosta tanto de poesia, estuda ela para nós. Eu nunca pensei que ele fosse dar tanta ênfase a essa poesia, tanto conhecimento, e aprendesse tão rápido como ele aprendeu. Eu acho que deu para a gente ver que a gente veio da pedra e um dia nós vamos ser os anjos que tanto queremos. E nessa busca eu achei um ditado tibetano que eu não tenho a capacidade do seu Lino de decorar,
mas eu trouxe a cópia para vocês verem como é que fica. Deus repousa nas rochas, cresce nas plantas, anda nos animais, pensa nos homens e ama nos anjos. Por isso, respeite as rochas como se fossem plantas, as plantas como se fossem animais, os animais como se fossem homens e os homens como se fossem anjos.